Vamos lá? Agora, esse aqui é um exercício também de sombra, mas não é mais vista ortográfica, são as nossas isométricas, ok? Então, aqui a gente tem 6 exercícios, são todos blocos simples. Esse aqui, ele tá elevado do solo, tá? Tá acima, né? E o resto estão apoiados no solo mesmo, tá? Então, vamos lá, como é que a gente começa? A gente começa da mesma forma que a gente fez lá o anterior, que era o exercício de sombra em vista ortográfica, tá? O que a gente fez primeiro lá? Marcamos os ângulos. Os ângulos estão aqui embaixo, ó. A gente tem o azimuth solar, que é uma linha paralela, à borda aqui do papel. E a gente tem a altitude solar, que é um ângulo de 45 graus. Então, a gente vai fazer isso, tá? Então, por exemplo, neste cubo aqui, o que eu vou fazer? Vou traçar essas linhas horizontais, né? Como o azimuth, ou seja, então todo o meu desenho, assim, que seria em planta, né, desse objeto, que seriam os 4 pontos da base, eu vou usar esse ângulo aqui, tá? Ah, mas eu não tenho aqui o último ponto. É uma isométrica, eu sei que o ponto tá aqui, né? Não tem muito que... Ah, mas como é que eu sei que... Porque é uma isométrica, o ponto tá ali. Porque é uma isométrica, esses ângulos aqui estão sempre em 30 graus, né? Então, se eu traçar pra cá 30 graus, pra cá e pra cá 30 graus, vai dar o meu ponto aqui, ó. Né? Aqui eu tô com a luminária bem na frente, mas 30 graus seria aqui, né? Esse aqui seria o desenho do meu cubo. Tá? E aí, agora, o que a gente tem que fazer? É a mesma lógica, tá? A gente implanta aqui, ó, os pontos, a gente marcou o azimuth. A altitude, o que se desenvolve em altura. Então, é a mesma coisa os exercícios em vista ortográfica, tá? Então, vou pegar aqui 45 graus e vou marcar esses ângulos aqui, ó. Então, marcar deste aqui, vou marcar esse outro aqui, né? E vou marcar esse aqui de trás. Poderia marcar esse aqui também? Poderia. Não estaria nada errado, né? Só que vai dar um ponto ali que tu já vai estar dentro da sombra. Mas eu poderia estar marcando aqui, que esse aqui é correspondente a esse ponto aqui em planta baixa, né? Então, ó, eu poderia, certo? Então, o que eu tô fazendo aqui é bastante similar aos exercícios anteriores, ó. Eu tenho os pontos aqui em planta baixa, que ficava aqui, em vista, né, superior, aqui em vista frontal e lateral, ficava aqui em cima, certo? Então, eu tenho como se fossem meus pontos 1, 2, 3, 4, em planta baixa. E aqui, os seus correspondentes, 1A, 2A, 3A e 4A, tá? Então, como a gente estava fazendo antes, né, a gente tinha essa divisão aqui, a gente tinha aqui a vista frontal, e aqui nós tínhamos em planta, certo? É isso aí que a gente tinha, né? E a gente tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Só que aqui, como a gente via só dois, a gente não via ele rotacionado, né? Ficava um atrás do outro aqui, ó, mas é a mesma coisa. Aqui a gente usa o ângulo do azimuth, que no caso aqui é um ângulo horizontal, né? E esses aqui que se desenvolvem em altura, que seriam as elevações aqui, a gente usa a altitude solar, tá? E aí tem que achar sempre o seu ponto correspondente, é só isso, só não pode trocar, tá? Então, esse ponto aqui, em planta, em altura, ele é esse aqui. Ele não é esse, não é esse, não é esse, tá? Exatamente em cima dele tá esse ponto aqui, ó. Então, eu vou aplicar altitude solar com azimuth e vou encontrar um ponto aqui, ó. O primeiro ponto de sombra, que é a mesma coisa. Ó, esse corresponde a esse, azimuth, né? Azimuth é a altura solar, bom. Esse aqui de trás corresponde a esse. E esse aqui, que já vai ficar dentro da sombra, corresponde a esse, certo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esses pontos. Então, a minha sombra, né? Eu sei que, pelos ângulos, né? Eu sei que desse lado aqui
tá a luz, certo? Desse lado aqui tá a luz, pra cá se projeta a sombra. Então, a partir desse ponto aqui eu tenho uma sombra, vem, liga lá com esse aqui, e ele fecha já com esse daqui, ó. Por isso que eu falei que a gente não ia precisar do quarto ponto. A sombra, ela viria até aqui, ó. Ela preencheria toda essa área. E aqui já estaria dentro, tá? Não precisamos desse ponto agora, não precisamos, né? Por quê? Porque tá apoiado no solo. Vamos lá. Segundo, vamos fazer rapidinho um segundo, tá? Mesma coisa, né? Então, a gente pega os pontos. Agora, atenção. Qual que é a projeção deste ponto aqui em planta baixa? É com esse aqui? É com esse aqui? É com nenhum dos dois, certo? Se eu estiver vendo isso aqui em planta baixa, é um objeto assim, ó. É um quadrado e tem esse vértice aqui no meio, ó. Esses dois pontos aqui, que são esses dois pontos aqui, eles não correspondem a nenhum desses aqui, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Onde é que tá o ponto correspondente? Logo abaixo dele, tá? Se não tá no desenho, eu venho e coloco ele aqui, ó, evidente, ó. Aqui é o ponto correspondente, ó. Tá? Então, esse aqui é o ponto 1, aqui é o 1A. Mesma coisa aqui atrás, ó. Então, eu sei que é uma isométrica, eu sei que tudo aqui se desenvolve com ângulos de 30 graus, né? Deixa eu botar esse aqui um pouquinho mais pra cima. Pra alcançar. Eu sei que tudo aqui se desenvolve com ângulos de 30 graus. Então, como se eu estivesse desenhando essa pirâmide por dentro, tá vendo? Né? Se eu juntasse aqui, ó, seria o desenho da pirâmide. Como se estivesse vendo ela como se fosse de vidro, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou encontrar o seu correspondente em planta, ó. Então, eu tenho aqui, ó, ponto 2, 2A, tá? Se estiver bem desenhadinho, esses dois aqui vão se encontrar no mesmo ângulo também, ó. Certo? Feito isso, tá? Faz sentido, então, eu vou agora puxar essa linha aqui de azimuth deste ponto, dos outros não interessa, e deste ponto. Por quê? Porque é esses dois pontos aqui que tem elevação, certo? Então, eu encontrei esses dois. Da partir daqui que eu vou fazer, vou aplicar o ângulo solar nesses dois pontos aqui, que estão aqui no alto. Então, vamos lá. Azimuth do ponto 1, com o ângulo de altitude solar do 1A, vai dar um ponto aqui. Azimuth no 2, altitude solar no 2A, vai dar um ponto aqui. Fazer a mesma coisa, ó. A sombra começa a se projetar a partir desse vértice, segue a projeção desse ponto, se liga a esse outro ponto aqui e finaliza lá com aquele ponto lá de trás, ó. Ok? Certo? Esse exercício aqui, mesma coisa também, tá? Vou fazer só mais esse, os outros 3 aqui vai ficar como atividade para casa, tá? Pra vocês tentarem fazer ele sozinhos. Então, vamos lá, vou marcar aqui, ó, os ângulos do azimuth. Eu tenho esse correspondente a esse e esse correspondente a esse. Correspondente a esse tá onde? Não tá marcado, tem que marcar também, né? Tá? Então, já começamos a marcar aqui. Vou descer. Tem um ponto correspondente aqui embaixo, certo? E aqui eu posso encontrar meu desenho por dentro aqui, né? Vendo ele por dentro, ó. Como se ele fosse transparente, né? Ó, eu tenho a base aqui do meu objeto. Como eu tenho a base desse, a base... São sempre, essa base também é quadrada, né? Exemplo do que a gente viu nos outros. E agora eu vou fazer o azimuth deste ponto aqui, que tem essas elevações, e esse aqui de trás, que tem essa elevação aqui também, ok? Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou achar minha altitude solar com 45 graus. Então, este com este,
certo? Vou traçando todos os meus ângulos, certo? O último aqui, ó, ok? Beleza, então vamos lá. Esse com esse, achamos um pontinho aqui, esse com esse com este com este com este, encontramos esse ponto aqui. Vamos fazer o quê? Vamos ligar os pontos. Então, temos aqui, esse com este com este aqui, este com este, aqui e aqui. A sombra concluiria lá atrás, ok? Então, esses 3 primeiros aqui estão feitos. Os outros 3, atividade para casa.